Sejam bem-vindos ao nosso episódio 14 da temporada sobre clareza na missão. Lembrando que nós estamos na terceira temporada. E o episódio de hoje tem como tema coragem para sustentar o chamado. E o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com você está lá em Josué 1, versículo 9, que diz assim: "Ser forte e corajoso, não temas." A primeira coisa que eu quero falar com você a respeito sobre chamado é que chamado envolve um enfrentamento. E isso é uma coisa séria, porque às vezes nós queremos nos posicionar num chamado achando que nós não vamos receber uma contrapartida daquilo que nós estamos confrontando. Isso pode ser de uma forma espiritual ou até mesmo de forma natural. E aqui eu quero ressaltar para você que Deus ele não promete em lugar nenhum das Escrituras a ausência de desafios. E muito menos de pessoas se opondo àquilo que você defende. Mas ele sim garante de Gênesis ao Apocalipse a presença real dele, juntamente com aqueles que estão no centro da vontade dele mesmo para cumprir um chamado. As oposições, elas são muito reais. Elas acontecem literalmente para te resistir. Resistir em todos os níveis, em nível de conhecimento, em nível emocional, muitas vezes até no nível físico. Por isso que existe o tempo de preparo. Deus não coloca você para executar algo assim, de uma hora para outra. Ele faz com você um preparo do começo ao fim e depois que você vai para a execução do chamado. Imagina só um pastor sendo pastor desde o início da conversão. É um pouco complexo isso, não é verdade? Porque para você ser um pastor, você precisa ter conhecimento bíblico. E o conhecimento bíblico, ele não nasce e cresce de um dia para o outro. Então, todo chamado requer um processo. E esse processo, ele também precisa de fundamentos, e os fundamentos são construídos também progressivamente. Certa vez uma pessoa me disse assim: porque tudo começou na sua vida há 3 meses, então você precisa ter paciência. Era uma pessoa que certamente não me conhecia com tanta profundidade para saber que eu sou uma pessoa que cresci no Evangelho e o meu chamado exclusivo e específico tem mais de 15 anos. Então, vendo aquela resistência, eu percebi que eu precisava permanecer, independente da afirmação ou da negação daquela pessoa em relação àquilo que eu carrego. E aí, se fosse você, na minha situação, o que você faria? Você questionaria? Você brigaria? Você resistiria a essa pessoa? Porque nesse caso em específico, eu nem me dei o trabalho de responder. Aí nós temos aquelas questões que nós precisamos ter coragem, né? Às vezes você está aí escondido na caverna, paralisado naquilo que Deus chamou você para fazer. E Deus te chama para ter coragem. Coragem para sustentar, coragem para resistir, coragem para enfrentar os desafios daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Coragem é algo tremendo. Mas ela não é ausência de medo, é uma decisão apesar do medo. Às vezes você vê aí tantas circunstâncias que te deixam inseguro e com medo de colocar em prática aquilo que Deus já derramou sobre você. Mas o medo, ele vai existir, porque você vai algumas vezes se sentir apavorada. Mas o que manda é o que Deus diz a seu respeito e as direções que Ele tem dado para você. E nós devemos crer nisso, além do medo. E eu quero deixar aqui um conselho para você, porque às vezes você está pensando que sustentar o chamado é uma coisa simples, e não é, tá? Sustentar o chamado exige firmeza interna e posicionamento. Se você não tiver firmeza interna, você não vai viver o chamado de Deus para a sua vida. Interna por quê? Porque quando as coisas externas vierem te resistir, te enfrentar e te confrontar, você vai estar posicionado independente de qualquer coisa. E eu quero deixar aqui nesse tempo de reflexão uma pergunta para você. Você tem recuado diante da pressão?
ou você tem permanecido firme? Seja sincero com você mesmo e anote aí no seu bloco de notas, com seu papel e a sua caneta, e peça ao Espírito Santo para te ajudar a ver o que você é e o que você tem feito com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, se assim Deus nos permitir.